A Polícia Federal apreendeu nesta segunda-feira o celular do vereador Carlos Bolsonaro na busca realizada na casa de Angra dos Reis. Também foram levados 3 computadores, sendo que um deles tem como usuário Tércio Arnold, apontado pelas investigações como integrante do chamado Gabinete do Ódio do governo Bolsonaro. Segundo a defesa do vereador, os agentes apreenderam um tablet de um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro que não estava incluído no mandado de busca e apreensão. Ítalo. Com informações que acabam de chegar, a Polícia Federal ainda está em Angra dos Reis cumprindo mandados de busca e apreensão. A informação que eu tenho do último minuto, ela foi divulgada pelo Jornal Globo e eu acabo de confirmar com fontes ligadas à investigação. Foram apreendidos dentro dessa casa em Angra dos Reis no mandado que está sendo cumprido em relação a Carlos Bolsonaro. Teve, portanto, a apreensão de um celular e 3 computadores. A operação de hoje, segundo dados oficiais da Polícia Federal, mira o chamado grupo político que teria sido beneficiado dessa ABIN paralela que estava produzindo informações de inteligência sem autorização judicial. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. E a ABIN paralela, operação que visou Carlos Bolsonaro, foi autorizada por Alexandre de Moraes. O ministro foi quem autorizou as buscas e apreensões na segunda-feira, 29 de janeiro deste ano, em endereços do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O tribunal mostra que Jair não será o único membro da família Bolsonaro a ser levado a acertar contas com a lei. Após o pai, o próximo é o 02. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Por que o Carlos Bolsonaro virou alvo da investigação sobre a ABIN paralela? O filho 02 de Bolsonaro é investigado como mentor e gerente de uma superestrutura de arapongagem montada para servir ao bolsonarismo. A investigação que mira Carlos Bolsonaro, que levou as buscas da PF na segunda-feira, 29 de janeiro, em endereços do filho 02 de Bolsonaro, vai muito além do software de monitoramento usado clandestinamente pela ABIN, o serviço secreto do governo. Essa nova fase das apurações, que tem o clã Bolsonaro como alvo, surgiram a partir de evidências de uso indevido do First Mile. Carlos entrou na rota de apuração em razão da suspeita de que ele comandava uma mega estrutura de arapongagem que servia ao pai. O Carlos Bolsonaro teve que responder várias perguntas sobre a ABIN paralela, porque ele depois foi interrogado e esse processo está amadurecendo. O que é preciso entender é o seguinte: não confundir essa operação com a Operação Tempus Veritatis, que ocorreu também em Angra dos Reis, só que alguns dias depois, cerca de 10 dias depois, no dia 8 de fevereiro. A ABIN paralela era um programa que monitorava celulares no governo Bolsonaro e tornou Carlos alvo da PF. O filho do ex-presidente é que recebia as informações obtidas ilegalmente pela ABIN paralela. Bom, agora chegou a hora. A investigação sobre a ABIN paralela fecha o cerco a Carlos Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Pegamos ele, garante um investigador da Polícia Federal. Os inquéritos em curso no STF trarão nas próximas semanas especial transtorno a Carlos Bolsonaro. O 02 de Jair é investigado em diferentes frentes na corte por envolvimento com milícias digitais e com a tal ABIN paralela. Pegamos ele, garante o investigador da Polícia Federal. O relatório da PF sobre a ABIN paralela, aliás, está em fase de revisão para ser levado ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Sobre as provas de atuação de Carlos no esquema,
Diz o mesmo investigador: as coisas se conectam, a BIM paralela e milícias digitais. A Polícia Federal investiga um esquema ilegal montado no governo Jair Bolsonaro para monitorar autoridades públicas e adversários e alvos de interesse do Planalto por meio de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial. O esquema utilizaria a estrutura do Serviço Secreto Brasileiro. Em janeiro, Carlos Bolsonaro chegou a ser alvo de mandados de busca. Enquanto isso, o coach Pablo Marçal, que diz que já é o novo prefeito de São Paulo, abre diálogo com ninguém mais, ninguém menos que com o guru de Ciro Gomes. Parece que ele não andou prestando muita atenção à história recente do país. O pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, tem mantido contato com o filósofo Mangabeira Unger, considerado o guru de Ciro Gomes. Esse guru é um dos responsáveis por miniaturizar Ciro Gomes. Da USP ao Brasil Urgente, como a trajetória de Datena explica a trajetória recente do PSDB. Você não precisa nem ler essa matéria para entender. No momento que o portentoso Partido da Social Democracia Brasileira, fundada por Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, com toda a pompa e circunstância, criado para ser um partido importante no Brasil, que governou o Brasil por 2 vezes com Fernando Henrique Cardoso, que foi o arqui-inimigo do PT em toda a história das primeiras 2 décadas do século XX, o PSDB virou um partido para um populista de televisão de programa policialesco. Fim de carreira. Na verdade, da USP ao Brasil Urgente, a trajetória da candidatura de Datena é algo que faz do PSDB um partido em extinção. Prótese, vibrador e candidatura laranja. A sexóloga que virou alvo da Polícia Federal na investigação sobre desvios do fundo eleitoral. Ela mandou caminhões para Brasília no 8 de janeiro, está sem passaporte e agora é senadora da República. O Rodrigo Maia hoje trabalha para uma organização ligada à Febraban. E ele diz o seguinte, que diante de toda essa confusão que há no mercado financeiro, que fez o dólar subir, a solução mais fácil que alguns estão propondo é trocar o Fernando Haddad. Mas seria uma tragédia, porque o Fernando Haddad, enquanto isso, é quem dá solidez à política econômica e ganhou a confiança de todo mundo. E de ex-rota Luísa Mel, cresce a pressão sobre Nunes para a escolha do vice. O fato é que o Bolsonaro deu o beijo da morte no Nunes. O Nunes não pode assumir a relação com o Bolsonaro, porque ele tem 61% de rejeição em São Paulo, ou seja, receber o apoio dele significa brigar com a maioria absoluta do eleitorado brasileiro. E, ao mesmo tempo, o Nunes não pode abrir mão dos votos de Jair Bolsonaro. Sem eles, o Nunes desidrata e o Boulos vence fácil. A direita está se dividindo com Datena e Pablo Marçal, sem falar na Tabata que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. E o PL do aborto vai condenar muitas medidas à morte, diz médico. É uma situação muito absurda, mas parece, você vai ver isso na próxima edição, que finalmente a bancada da Bíblia foi derrotada no Brasil. Por fim, o Silvio Almeida vai se reunir com pastores e lideranças evangélicas pela enésima vez, minha amiga, meu amigo, e não vai adiantar. O ministro dos Direitos Humanos vai se encontrar com eles, vão trocar algumas gentilezas e nada vai mudar.
Na verdade, não há como conciliar o governo Lula com esses exploradores da fé. É preciso buscar um outro caminho. Esse caminho de tentar se submeter a eles só enfraquece o governo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.